De acordo com a ONG Grupo Gay da Bahia, em 2017 foram registradas 445 mortes de pessoas LGBTs no Brasil. É praticamente uma morte a cada 19 horas, por assassinato ou suicídio causados pela LGBTfobia. Foram 194 gays mortos, 191 trans, 43 lésbicas, 5 bissexuais e 12 heterossexuais incluídos no relatório da ONG, por terem envolvimento com o universo LGBT. Para ajudar a acabar com a nefasta cultura machista e LGBTfóbica da sociedade, o 23º Congresso da FASUBRA, o CONFASUBRA, que é a instância máxima de deliberação da federação, que ocorreu em Poços de Caldas, Minas Gerais, aprovou no dia 10 de maio, por unanimidade, a criação da Coordenação de Políticas LGBT da FASUBRA. A criação da Coordenação de Políticas LGBTs é um marco na história de lutas da federação e foi definido uma semana antes do Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, comemorado no dia 17 de maio. É um momento histórico porque reafirma a luta da FASUBRA em favor da diversidade, da pluralidade, do respeito às identidades de gênero e às orientações sexuais de todas e de todos. Os débitos de empregadores junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, vêm crescendo no país. De acordo com um levantamento feito pelo portal de notícias UOL, junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os dados de abril deste ano indicam um aumento de 13,5% na inadimplência do pagamento desse direito trabalhista em relação ao mês de março. O fundo conta atualmente com cerca de 213 mil devedores. O número representa um montante de 27,8 bilhões de reais em dívidas empresariais junto aos cofres públicos e aos trabalhadores e trabalhadoras. Os 15 maiores devedores do país somam 2,17 bilhões de reais em dívidas com o FGTS. A lista inclui empresas como a TV Manchete e a Vale S.A., privatizada em 1997, bem como empresas que já tiveram a falência decretada, como é o caso da antiga VASP, que operava no ramo aeroportuário. O calote, em caso de quebra do negócio, é muitas vezes a realidade vivenciada por milhares de trabalhadores terceirizados. Segundo especialistas, em contextos de crise econômica, o pagamento do FGTS por parte das empresas é um dos primeiros compromissos a serem negligenciados. Campanha Brasil Forte em defesa de um serviço público e de qualidade e da valorização dos servidores e das estatais, lançada durante o seminário Estado, o Serviço Público e as Empresas Estatais no Desenvolvimento com Equidade, que aconteceu em São Paulo, vai mobilizar o Brasil inteiro. O seminário debateu profundamente temas como os impactos das privatizações na vida do povo brasileiro, o interesse do mercado financeiro nacional e internacional em acabar com a soberania, adquirindo empresas e serviços públicos para lucrar muito com a prestação de serviços essenciais e ainda o congelamento de investimentos em políticas públicas durante 20 anos. Além disso, os debatedores apontaram saídas para o desenvolvimento do país, como uma reforma tributária para acabar com sonegações e taxar as grandes fortunas, e a defesa incansável do ex-presidente Lula, mantido como preso político desde o dia 7 de abril, na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Lula livre, Lula inocente e Lula presidente, gritaram os participantes. Gente, hoje, para quem pegou o programa aí no intervalo durante a música, tá fazendo uma edição extra do nosso paralelo de cultura pop com os Nerds Anônimos. Nerds Anônimos que hoje, às 5 horas da tarde, estarão conosco aqui na FURG FM fazendo seu programa semanal. Deixa eu abrir aqui os microfones desses nerds, porque eles estavam... Eu tentando abrir o programa aqui. Primeiro vou desanunciar a música que a gente escutou, Silks and the Banshees com The Last Beat of My Heart. E
a gente tava tentando abrir o programa, cara, e o Fernando e a Carol estavam numa discussão acirradérrima. E eu não conseguia abrir o programa com os microfones deles abertos. Vocês estavam discutindo sobre Magic e ela ficou falando sobre cinema. Não, desculpa. mas aí quando eu falei que ia começar o programa, né? o Felipe e o Everton foram se dirigindo pras mesinhas e vocês se esqueceram do programa. Que o programa existia. Não, nós nunca nos esquecemos desse programa maravilhoso que nos abriu um espaço junto à Furga FM. Que puxa-saco. Que puxa-saco. Não, ele nos convidou. Que isso, olha aí, pô, esse Fernando Gastei é 2 político, pontos né, de diplomacia. Fiz contente de etiqueta. Tá. Muito bom, mano. Foram anos de teatro. Galerinha, olha aqui. Tava lendo uma notícia aqui no Jovem Nerd também. Ó, Disenchantment. Netflix anuncia estreia de animação do criador de Os Simpsons. E é uma animação, parece aparentemente medieva, deve ser comédia, óbvio, né? Acompanha as insanas aventuras de Bean, uma princesa bêbada, um elfo chamado Elfo e um demônio cujo nome é Lucy, em situações caóticas na Terra Fantástica de Dreamland. Começa agora em 17 de agosto. É a estreia aí. A animação do Matt Groening, mesmo criador dos Simpsons. Cara, eu gosto de Simpsons. Eu gosto de assistir Simpsons. Eu gosto muito de Simpsons, embora eu saiba que a gente passou já por um processo de evolução e que Simpsons já não é o que ele não deveria. Responde mais o que ele podia responder. É verdade. Na verdade, se queremos evoluir dentro do sarcasmo e do mundo psicopata, a gente tem que passar para Rick and Morty. Ou Family Guy. O Family Guy. Não, mas aí Não, tá, ok, mas aí Family Guy já é evolui pro Family Guy e depois do Family Guy tu passa para Rick and Morty. E aí eu gosto muito mas mesmo assim eu consigo gostar muito de Simpsons porque ainda satisfaz a minha necessidade de Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas do mundo que não gosta de Simpsons. Eu não, entendo. A minha mulher não gosta também, tem pavor de Simpsons. Eu reconheço a importância histórica, eu reconheço a importância televisiva. Eu Sabe sei quando tu tá ficando velho por causa de um desenho que tu gosta, a pessoa dizer eu reconheço a importância histórica. Puta, Pô, mas cara, mas Simpsons é mais velho que a Carol, mano. Deve ter quase a minha idade, Simpsons, sei lá. É mais velho que a Carol, tem quase a minha idade. Continuasse me deixando velho. Tem 28 temporadas, imagina. 28, não, então não é. Tá na idade da Carol. Não, A Carol tá com 29. eu sou um ano mais velho. Olha aí. Mas é mais velho que o Everton. O Everton é caçulinha. Tá, Quantos anos tá, Everton? 29, quase 29 30. também? Olha aí. 30. Todo mundo Quase 30. O Everton faz 30 no aniversário de Jesus. Dia 25 de dezembro. Tá ligado Coitado. que eu tive que 25 de pensar, né? dezembro. Esse se Cara, ralou que ele duas só ganha um pessoas- presente a vida toda. Mas mano, é duas pessoas que eu tenho pena. Ele e o Kevin. O Kevin é 12 de outubro, dia da criança. E o Everton é Natal, que cara. derrota. Sacanagem. Cara, essas crianças certo que só ganharam um presente, cara. A infância inteira. Certo, Se tiver um coitadinhos. dindo bom como o meu, como a minha dinda foi, eu ganhava 2 presentes, mas porque a minha dinda Olha aí. é muito boa. Mas tem que ter, Beijo, um Madrinha. dindo bom e o dinheiro tem que tá Eu sobrando. tive pais legais que me davam 2 presentes. Ah, então tá Pô, certo. tá bueno. Eram separados, cada um dava um. É uma das poucas vantagens. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Pô, e eles realmente mexeram bastante no uniforme da Vespa. Eu tava olhando. Déficit de atenção, outra coisa que deve ser A tratada, imagem procurar um profissional. conceitual. Gente, Tá. tem que procurar aí Não, e tal. vocês viram então que Terapeuta. foi confirmado que vai sair a sequência de O Iluminado? Como data, filme? A data, sim, Que a o data livro dele. tem, Não, né? sim, é o Doutor Sono. Isso. E a data de estreia dele nos cinemas é 24 de janeiro de 2020. E quem é Quem é o diretor? Quem é que vai dirigir? Eu queria perguntar. Quem é o Cara, não diretor? vi. Não vi, estou falando aqui de cabeça, não estou olhando nem nada. Essa pergunta importa muito. Se as pessoas não gostam, algumas pessoas não gostam do Mas, filme dirigido eu- pelo Kubrick, eu imagino a continuação dirigida. Ah, cara, por mas as sabe pessoas não gostam das coisas que não precisa, né, cara? Tipo, as pessoas não... O Stephen King não gosta da versão dirigida pelo Kubrick. Não, ok, Stephen mas... King não mesmo sabe assim- nada. Ele só escreveu o Ele livro. só Tá sabe errado. escrever, Muito bom. é. A história só é dele. O Kubrick é muito bom. Ah, cara, É, não eu vamos gosto falar de eu mal do gostar Quem do não gosta de Tolkien, Kubrick não é uma pessoa legal. É né? verdade. É só tu pensar que o final de Blade Runner é do Kubrick. Ele provavelmente É, ia ser odiaria muito... Imagina Pô, um... o Raldira dava uma treta Visse, forte. tu visse que é só botar um Imagina ponto ele- aí, né, cara? Não precisa continuar. Só botar um. Eu tô conversando com o Fernando. Não, tudo bem, Mas mas a gente tá no ar. nós estamos A gente- é um programa de rádio, não é conversas paralelas. A gente pode fazer um programa chamado Conversas Paralelas. Com 6 conversas 6 conversas Vai ter volta? ao mesmo tempo. Tá, mas Agora eu tô preparada pra te dar a volta. olha só, agora já que o Rafa trouxe Se aquele vocês tópico vissem do... como é que fica a mesa de som quando vocês estão tudo falando ao mesmo tempo, vocês não iam fazer conversa paralela mesmo. Porque assim, ó, quando dá 2 microfones ao mesmo tempo, ele chega perto do vermelho. No 3, ele tenta extrapolar a mesa de som e colar lá em cima, na parede ali. Tá. E se for o quarto do
Fernando, aí a mesa queima. Não, se for só o Fernando sozinho, já vai lá no vermelho. Aí... Aí... O Getsuga tem. Tá, assim, ó, Rafa, aproveitando que tu trouxe a notícia do Futurama. Pô, tá aí uma série do foi Matt Groening que eu não legal. curto. Tá. Eu gosto. Tá, legal. mas Eu não gosto aproveitando aí, já que entramos para desenhos animados e como o Felipe falou da evolução, que nem eu digo assim, da curva dramática, vamos dizer assim, de interpretação desse mundo louco. Eu tava acompanhando pela internet e vi muita coisa, muito comentário, e de repente seria legal ver a opinião de todo mundo aqui. Manda. Vai sair... A gente conversou um pouquinho sobre isso no sábado, mas legal de repente falar em On. Vai sair Thundercats Roar. Falar em On foi fantástico. Cara, eu usei esse verbo a minha vida toda. Mas aí que tá. A gente evita a conversa paralela se a gente se olhar, sabe que ele falou em On e não comenta. Se fosse o contrário, o Fernando ia dizer, aí ele ia fazer o comentário e aí a gente reclama dele. Desculpa. Viu? A culpa foi minha dessa vez. Tá. Hoje eu tô só aqui. Falando em On, tá falando no ar. Só sacrificando. Me botaram na ponta aqui, né, cara? Tá, que aí tem o Thundercats Roar, né? O novo desenho da... Calma, respira, conta até 10. Conta até 10. Novo desenho do cartoon. Novo desenho do cartoon. Uma vibe tão boa, tu vai falar disso. Cara, mas aí que tá. É isso que eu achei interessante. E aí eu li um artigo ontem falando exatamente sobre o novo desenho, que não saiu. Só tens um trailer de 30 segundos. Mano, o Gustavo publicou um artigo no Facebook dele lá, mano. Eu quase caguei a pau depois disso. Não falei nada, mas eu fiquei pensando. Que aí o cara diz assim, tipo... vamos ver se é o mesmo artigo. O artigo é aquele que fala que os velhos não são... Superem. Eu li aquele artigo e fiquei realmente... motivado a de repente trazer isso aqui. Eu não preciso trazer o Nerd Anônimo. Não superem. Não tem que superar nada, cara. Cara, eu superei o desenho de 2011, cara. Que coitado que nem terminou. Mas aí que tá. A questão que tu tá discutindo na questão da... velhos, superem. Os desenhos são feitos para outras pessoas agora. É que tu queres que eu me torne uma pessoa inexpressiva e sem ludicidade. Exatamente. Não, mas pera só um pouco. Eu não quero me tornar essa pessoa. E se a gente extrapolar e colocar isso para todos os momentos da tua vida, então tu supera. Tu não vai ouvir música boa nunca mais, por causa que agora o funk é feito pra Sim, tu gostava de Beatles. Supera, Led Zeppelin. Led Zeppelin já tem 40 anos. Então tu tá velho, então já vai ouvir o que foi. Eu sou obrigado. Vou trazer o argumento antes da crítica, que é o seguinte. Ok, mas também a gente tem noção do que vem pela produção e pela produtora. E pelo traço. Então tu já vai ter uma noção de que vai ser um desenho mais lúdico voltado para um público infantil. Ok. Só que também a gente não viu nada ainda. A gente viu 30 segundos de uma pré-abertura e um inside cut. Então eu fiquei pensando assim, ó. Todo mundo virou o Snarf, meu. Exatamente. Exatamente. Então todos os personagens iguais, né? Não, e a questão, acho que é o seguinte, não é nem de ser hater. É que isso que eu disse, será que a gente não tá sendo muito pré... Mano, o roteiro pode ser muito bom. Quando a gente assistiu o roteiro, eu vou te dizer se eu gostei ou não da série, se ela tem um argumento legal. Daqui a pouco tem. Ótimo, beleza. Agora, assim, ó, o traço é feio. Sim, muito feio. Sim, eu achei o traço feio. E isso não é uma exclusividade do Thundercats, tá? Cara, tem sido feito em quase todos os desenhos infantis hoje, cara. Tu olha o Cartoon Network. É uma esquizofrenia. E as produções do Cartoon Network hoje, cara, pras crianças. Eu me lembro quando eu via Cartoon quando eu era mais novo. Eu disse, supere. Mas, mano, meus desenhos pelo menos tinham traços. Eles tinham linhas e as cores se mantinham nos lugares onde talvez devessem se manter. Sei lá. Hoje em dia é uma psicodelia, cara, pra forçar ataque epilético em qualquer criança. Exato. Nem reclamavam do Pokémon, né, cara? É feio. Psicodelia pra forçar ataque epilético. E cara, eu tô falando a verdade. O que acontece, cara? Sim. Tu tá pegando, assim, ó, cada vez mais... Tu tá só jogando cor na tela, movimento e gritaria. Exato. Sim, porque tu não tá produzindo nada de qualidade. Mas ao mesmo tempo tu vê que tem gente que consegue produzir. Tá? A minha filhada assistia, ou assiste ainda até hoje, Macho e Urso. E Macho e Urso é um desenho bem desenhado. Tá? Com um roteiro bem explorado. Sim, entendeu? Eu gosto de feito pra crianças. Como é que tem dois pessoas produzindo Macho e Urso e pessoas produzindo essa porcaria, tá ligado? Que os caras fazem, não, é uma guriazinha e um gurizinho. Aquele desenho da Hora da Aventura. Irmãos. Ou sei lá do que mais, cara, com um desenho torto, cara, que não tem traço, não tem linha. Cara, o que eu vejo... é feio, cara. O que eu vejo, cara, com relação a isso é uma necessidade que tem hoje, a síndrome que nós temos hoje do problema de atenção, entendeu? Nenhum conteúdo feito pra criança hoje tem pausa para respiro, por exemplo. Não existe. Uma coisa que eu já venho reparando. As crianças hoje, eu tenho um filho de 10 anos e eu vejo isso. O meu filho, se o desenho tiver uma mínima pausa, ele vai olhar pro lado e não vai ver mais. Ele só assiste aquilo que tem um estímulo frenético, entendeu? Se tiver uma pausa, o respiro não vai fazer... Os desenhos não possibilitam outras reações. A dificuldade que eu tive de fazer nada. o meu filho... A dificuldade que eu tive de fazer o meu filho sentar para ver o Rei Leão, por exemplo...
porque ele é um filme muito mais lento nesse sentido. Sim, dramático. Ele é um filme dramático, ele tem aquelas pausas de reflexão. É muito difícil, porque ele vê o início, porque tem aquela música grandiosa, não sei o quê. Tu consegue fazer ele se prender no Rafiki, começando com aquela musiquinha dele chegando e tal. É bonitinho. No momento que dá uma pausa qualquer para passar pro Scar, ele já perde a graça, porque o Scar não começa gritando e fazendo... Blá, 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 entendeu? E se não tem isso, a criança não senta pra ver. E isso é muito assustador. É. Porque, na verdade, a minha crítica quando eu resolvi trazer esse esquema do Thundercats Horror é o seguinte... Eu reparei, isso já vinha reparando faz horas esse mesmo esquema que o Rafa falou, é que pelo menos o desenho tinha abertura, encerramento, musiquinha de abertura, encerramento, alguns desenhos ainda tem, provavelmente os orientais, mas eles já não tem mais, ou é 5 segundos. E eu vi que além de ter reduzido o número do tempo de um episódio, Sim. Entendeu? Os episódios hoje são menores. E não são sequenciais. Eles não estão... e aí, principalmente nos ocidentais, ok, ponto, isso é regra, eles não têm essa preocupação. Então a gente fica muito... Eu não sei assim, olha, aonde vai? Porque tu leva uma agorizada a ter uma necessidade de um estímulo tão frenético o tempo todo, tão como o Rafa falou, psicodélico o tempo todo, demais, cara. Elétrico o tempo todo. Meu Deus do céu, da aula de história. Não, Sentar por 50 minutos para fazer a criança fazer uma redação, sendo extremamente estimulado a coisas extremamente frenéticas, extremamente, entre aspas, ativas ao ponto de tu tens que ter outras linhas de raciocínio na tua vida. Nem tudo é só excitação. Não, mas essa é a grande dificuldade. Eu tava vendo o pessoal reclamando, por causa que o Enem é difícil, não sei o quê, que os maiores índices de aprovação são de pessoas que não estudam há muito tempo. Claro, cara, porque a gente vem de uma levada, a gente se obrigou a aprender a estudar de uma forma completamente diferente que a gente tem hoje. Pegar um adolescente de 15 anos hoje, ele não leu um décimo do que a gente leu. Não. Porque ele não tem necessidade, entendeu? Ele Google a informação. Ele não teve que ler um livro inteiro para pegar uma informação, ele coloca no Google, o Google dá a resposta exatamente da linha que ele precisa e deu, ele não vai ler o resto. E isso daí dificulta a leitura, dificulta o entendimento, dificulta a redação, dificulta tudo. Sim, a cognição em si, né? Na verdade, a minha preocupação aí eu digo é a interpretação de texto, né, cara? Aí, esses dias alguém estava me reclamando de mim porque eu estava dizendo que eu não acho tão difícil o Enem. Eu não acho, porque ele é uma prova de muito mais de interpretação do que de conhecimento. Entendeu? Tipo, muita parte dele é puro raciocínio lógico e compreensão do que está sendo escrito ali, em vez de só conhecimento puro. E vai fazer o vestibular da UFPEL, por exemplo, da época que eu fiz o meu primeiro. O vestibular da UFPEL era um inferno. Não, e aí tu tinha 10 livros de leitura obrigatória que tu não sabia o que ia cair o fragmento do livro e tu tinha que ter lido o livro todo. E era sensacional, era sensacional porque era regionalista ainda por cima. O cara de São Paulo não ia passar na UFPEL nunca na vida, porque era cobrado Simões Lopes, era cobrado Érico Veríssimo e usava a linguagem regionalista, entendeu? Em uma chuva de revesgueio, a velocidade da chuva, não sei o que, papá. Se o cara não sabe o que é revesgueio, ele não faz a prova, mano. Entendeu? E o pior daquele negócio 5 alternativas, a última ignora a resposta, 2 erradas anula uma certa. Cara, era o inferno em segunda fase discursiva. Ninguém passa. Nenhum jovem de hoje passa naquele vestibular. Entendeu? E tem dificuldade para passar nesse Enem de hoje. Se tu pegar a média nacional é menos que 500, eu acho, no Enem. Pô, que isso? Absurdo. Quando a gente estabelece... Eu tenho uma opinião muito dividida sobre o Enem, cara. Eu gosto de alguns aspectos e desgosto de outros. Sim. Complicado. Mas aí que tá. Eu acho que a crítica que o Felipe faz e acho que a tua opinião, acho que talvez não sei se é a totalidade da mesa, mas eu acho que assim, olha, não é ruim. Não se tem, eu acho que a gente aqui tem uma visão muito mais tranquila no sentido de que a gente não descaracteriza tudo. A gente não quer dizer que é errado porque tem um outro lado certo, mas que talvez possa passar um processo e ser melhor. E ser revisto. Mas, tentando manter... Não, fala. Tá, então, falando dos desenhos ainda, eu lembrei de 2 exemplos agora que tu consegue ter o mesmo tema, né, dos desenhos de hoje, mas com qualidade. Fantástico Mundo de Bob. Sim. Ike the Cat. Eu ia falar do Ike the Cat. É verdade. Eu ia falar do Ike the Cat. Ike the Cat é fantástico. Era um personagem que gritava o tempo inteiro, era um drama, uma maluquice. Mas também, outra pegada. Até a Vaca e o Frango, cara, era outra pegada. Não, a Vaca e o Frango era horrível. Mas fazia a Vaca e o Frango, Johnny Bravo e Dexter, eles são os precursores desses desenhos. O que eu ia dizer. É a nova geração. Pra mim, começou a ficar ruim, começou a degringolar aí. Na Vaca quando e o eles Frango? começaram a fazer esses desenhos de Dudu do Edu. episódio mais curto,
com o desenho já mais arregaçado, assim, que os caras não estão preocupados, sabe? Tipo, com a estética do desenho. Tu tem uma questão bem industrial. Não tem roteiro, é besteira. Não tem roteiro, exatamente, é só besteira. Não, tu ainda tinha... O Dexter, tu ainda tinha uma preocupação de ciência. Que ele buscava. Não, e o Johnny Bravo também, tu ainda tinha um roteiro dele ali na questão das conquistas dele e tal. Agora, a Vaca e o Frango era terrível. E aquele spot da Vaca e o Frango, que era o The Weasel, como é que era? Pomba? Que era o... Não, o Coragem o Covarde também era... Que era com aquele... Era com... O Diabo Vermelho, aquele... Isso, aquele Diabo Vermelho com... Aquilo era... Não, era o... Meu Deus, eu não sei o que vocês estão falando. Isso, Eu Sou o Máximo. Eu Sou o Máximo. Eu Sou o Máximo. Era uma... spin-off. A tradução de nojento. Weasel. Weasel é... o animal, o Weasel. Não é raposa. Desculpa, eu não faço ideia do que tá falando. Weasel é... Tá, eu vou lembrar daqui a pouco. Anyways, guaxinim, era não com... é? Ele era uma doninha. É, uma né? doninha. Uma doninha. Isso, era aquele quadro que era entre aquela doninha e o macaco aquele da bunda vermelha, que eu não sei o nome. É, eu não sei também. Bom, gente, um outro desenho muito esquizofrênico. Era horrível aquilo. Era muito ruim. Não consegui ver inteiro. Animaniacs. Não, mas aí não. tá. E é bom pra caramba. Cara, é mas muito não, bom. mas é que é Tá, diferente. tem até o Gato Félix. Gato Félix era psicodélico e era muito bom. Era exatamente. Não, sim, Ele mas aí tinha um quê de loucura. aquele negócio, tem mas uma era loucura, psicodelia, mas ele tem um roteiro extremamente roteiro. bem construído por trás. E isso faz com que se mantenha. É que eu acho que o que a gente se preocupa é que Freakazoid tem entra uma na mesma história. vibe do Freakazoid, Animaniacs, entendeu? mesma vibe. É muito louco, mas ele tem um roteiro que permite que ele seja muito louco. O Cara, até problema o é desenho quando do não tem Máscara. roteiro. A Pantera Cor-de-Rosa era muito psicodélica Mas a também. Pantera Cor-de-Rosa... Mas tinha toda uma história por trás, aí era tá, muda. Tu pega a Pantera Cor-de-Rosa, que é um desenho que é um desenho psicodélico antigão. Vamos pensar bem, porque é Muito anterior à antigo. nossa. É bem antigo. Tá, o desenho original da Pantera Cor-de-Rosa. Acho que era da década de 60 ou É 70. antigo, né? É. E a gente... Eu acho que, pelo menos quem conhece, gosta. E ele é um desenho fluido, ele é um desenho rápido e tem uma história. Sim. Tem, o roteiro é muito bom. Entendeu? Sim, Tipo, claro. tu tem uma série de... Tu trabalha uma série de questões dentro de um desenho da Pantera Cor-de-Rosa sem a pessoa ficar com dor de cabeça de ter assistido o desenho depois. Assim, tentando manter dentro ou pelo menos tentando dar uma Eu queria forma. mudar a temática pra um outro... Vamos mudar. Só deixa eu dar um encerramento aqui ligeirinho, assim, tentando manter dentro da temática do artigo que eu me lembro até que o Gustavo publicou ali, acho que foi mesmo que o Fernando leu também, que ele trouxe pra baila aí da discussão. Que eu entendo, a gente daqui a pouco, como adultos ou como pessoas que já passaram, mudando de geração, a gente não pode ser tão hater realmente. Tipo, o cara tem que daqui a pouco deixar um pouco de lado algumas coisas, não ficar só dizendo que só o que aconteceu na nossa época era bom, porque nossos pais devem dizer a mesma coisa, tá ligado? Que só a época deles é que era bom e assim por diante. Existe essa ruptura normal? Tudo bem. A gente tem uma questão saudosista com aquilo que a gente curtiu quando a gente era pequeno e tal. Só que, cara, tem limite, né? Tem limite. A gente pode não ser hater, mas, cara, a gente tem que analisar a arte, e desenho animado é uma forma de arte, assim como quadrinhos, como cinema, como todo o resto, da maneira como a arte tem que ser analisada. Sobre os pressupostos teóricos, né, da análise artística, como tu faria com qualquer outra pintura, como tu faria com uma música, como tu faria com um livro. Tu não tem como comparar tu não tem como comparar os movimentos da arte como, esse pintor era melhor do que esse, porque são movimentos diferentes. Eu quero dizer assim, tu pode ter gosto, daqui a pouco beleza. Assim, vai ter quem goste da Vaca e do Frango, vai ter quem goste desses desenhos novos de agora e vai ter quem goste desses Thundercats, entendeu? Beleza, gostar é uma coisa, tá? Tu pode gostar de algo que é ruim, entendeu? Só por gostar. Eu já repito o mesmo discurso de sempre. Tem quem gosta de Roberto Carlos, mano, entendeu? Roberto Carlos tá aí, cara, vendendo disco há 50 anos, tá? E o cara não é assim, expressivamente maravilhoso, tecnicamente falando, entendeu? Tipo, o cara ele não canta tão bem. Tá aí o cara faz fazendo sucesso, aquilo que a gente não pode falar no ar e é isso. Ele é muito bom, cara. Ele faz um bom marketing, o cara é um bom vendedor. Ele tem músicas bonitas que ele escreveu e tal, mas o cara não é bom cantor. Tecnicamente, entendeu? Tecnicamente, então, assim, tu pode gostar do cara. Bons cantores. Mas assim, tu tem que saber apreciar, tem que saber avaliar também, cara, pra dizer que alguma coisa não é boa, cara. E aquele desenho desse traço pra fechar, né, o quadro do Thundercats é ridículo. Ridículo. Eu espero ver um episódio. Antes de saber se pelo menos Carol, aquilo vai dialogar, entendeu? Eu vou ler um trecho da reportagem. A Paris Filmes vai produzir a primeira cinebiografia baseada na vida de Silvio Santos. A história do camelô que se tornou dono do SBT será contada usando como base o livro Silvio Santos, a biografia. Sério. Escrito por Márcia Batista e Ana Medeiros. Na última terça-feira, 22, Márcio Fracaroli e Sandy Adamil, da produtora Paris Entretenimento, compraram os direitos da obra. A pré-produção deve começar em junho,
Eles vão contar os Tem que casos. começar com 10 minutos de todas as pessoas que imitam o Silvio Santos. Aí o vídeo vai ser, o filme vai ser louco. Exatamente. Vai ser um desenho da O livro do foi, Cartoon. o livro foi escrito baseado em depoimentos de famosos e anônimos, pessoas que se relacionaram com Cenoura Bravanel. Aí eu vou perguntar um negócio. A Paris Filmes não tem mais o que fazer, né? Cara, Não, mas eu eles vou fizeram o dizer... filme do Edir Macedo, né? Cara, mas eu vou te dizer, entre o filme do Edir Macedo e o filme do Silvio Santos, cara, ele é um personagem importantíssimo da história do Brasil. Ele é realmente um cara que veio do nada e ele é... tá pirado hoje, velho. Hoje senil. não. Hoje não. Ele está Há uma pirado década. há muito tempo. Eu me lembro do caso. Eu me lembro do caso do Casé Peçanha, que era da MTV. Vocês lembram dele? Sim. Quando ele foi comprado pela Globo, né? E aí colocaram o cara na geladeira, foi aquele negócio todo, e ele voltou fazendo um programa no domingo de noite, tarde da noite, e estourando a audiência, né? E o primeiro dia ele foi lá, o primeiro dia de programa, o primeiro programa dele no primeiro domingo, ele bateu o Silvio Santos. No segundo domingo, o Silvio Santos explodiu o Casé. Por quê? Porque no mesmo horário, o Silvio Santos colocou no programa dele, e isso fazem maravilhosos 20 anos, um quadro onde ele tinha moldes de pessoas, né? E vinham mulheres, colocavam os seios nos buracos que tinham desse negócio das pessoas, eu tá? sei qual é a história. E aí vinham convidados no palco que apertavam os seios, Nossa, diziam Deus. se eram de silicone ou de verdade para ganhar dinheiro. Que coisa, e Deus. assim o Silvio Santos explodiu o Casé que estava ganhando dele. Não, a SBT sempre foi ridícula nisso. Então, né, assim, cara? não, só Aquelas que, cara, a banheira do Gugu. Fazem coisa 20 20 anos isso. 20 anos. É. Entendeu? Há 20 anos atrás ele já fez isso. E os caras vêm dizer que ele tá louco agora. Não, ele sempre foi. A Sempre diferença pergunto, mano, é cadê que o os pudor... puritanos? Não, aí é que tá. O pudor, ele vem evoluindo e se refinando, entendeu? Hoje, se a gente pegar... Chaves é um seriadinho que nunca iria pro ar hoje. Porque ele traz coisas absurdas. Que hoje nós achamos legal, nós aprendemos a relativizar e aprender com isso, mas essas gerações de agora, do mimimi, não conseguiriam. Se cai hoje, não vai. Cara, Acho que se Chaves saísse hoje na TV... Não, assim, tipo, não sairia, daria- ele não passaria sairia. do piloto, entendeu? Pelo plot que ele tem, pela situação toda, entendeu? Explorando aquela situação de uma criança SBT. em estado de vulnerabilidade. a Globo sempre foi ruim. Deixa eu só dizer, Agora, o dizer SBT mais fez o dinheiro deles em cima de exploração de Não, sexualidade cara, ridícula na televisão brasileira, né? não só de sexualidade, cara. É exploração do que as pessoas querem ver. Sem dinheiro. Entendeu? As pessoas Dinheiro, querem dinheiro, dinheiro. Que seja, Vamos entendeu? no circo, né? Vamos no circo. Tá, e por que então a gente critica a SBT e não critica o Game of Thrones? Oi? Exatamente. A gente tem- critica nesse... Não, acho que essa crítica A se difer- faz pra ambos. Não, é porque nós somos É que o babacas. produto é diferente. Não é, cara. É que nós somos pseudo-intelectuais babacas e como existe Dragões em Game of Não, Thrones. existe uma certa literatura por trás e uma exploração de uma parte mais intelectual, a gente a gente acha maravilhoso a Não, parte... mas me desculpa, mas olha aqui, ó. Eu entendo a crítica, tá? Agora, o Game of Thrones, ele mostra nudez e cenas de sexo dentro do cotidiano daquelas pessoas. Ou seja, as pessoas estão fazendo sexo. Não tem ninguém prendendo ninguém em manequins para as pessoas apertarem e dizer se é silicone ou não, cara. Cara, Isso é tudo ridículo. bem, velho, mas as pessoas, a grande parcela da população brasileira tá muito mais ligada ao baile funk Ao carnaval. e ao carnaval, onde tem aquela exploração absurda da banheira do Gugu, do que ao Game of Thrones. Não, tudo bem, cara. Tudo bem, eu entendo essa questão. Eu estou só dizendo Então, fazer um programa pode adaptado misturar, ao cara, o público Game of Thrones brasileiro é com a diferente. banheira do Gugu, Não, cara. a gente tá falando aqui de exploração da sexualização. é Sim, isso que a gente sim. tá falando. A objetificação é ridícula. Não. Entendeu? E o pior, porque Game of Thrones tem uma objetificação muito maior no seriado do que tem no livro. Ah, Sim, isso é E verdade. Isso é isso é um verdade. sadismo e Que uma exploração da A HBO. porque HBO ela força quis. isso para poder vender mais. Isso, com certeza. Exatamente, entendeu? Essa foi justamente a minha crítica. Tu tem que criticar. No mesmo Não, tempo por isso que que tu eu tô critica concordando o com a- Silvio eu tô- Santos, tu critica Não, é que eu tô não, concordando com a Carol eu não exatamente gosto nisso. eu não gosto de colocar no mesmo plano as duas coisas, cara, porque é não é. assim, ó, Não, é num eu plano de tô falando- ridículo Não, tão mas- maior tu botar pessoas de biquíni dentro de uma banheira pra procurar um Cara, não sabonete, é, tá velho. ligado? Não é quando tu coloca. Eu não acho. Quando tu explora o abuso sexual O de fim uma é o mesmo, né? adolescente, entendeu? Tá, não, é claro. muito pior. Sim, Então o sim, Game sim, of Thrones ele passa muito mais do limite Não, do que passa a banheira do tu não com só- maiores de idade se esfregando numa banheira de Tu não de só tu sunga e explora, biquíni. tu não só tu No domingo explora o de manhã, abuso não. sexual Antes de do uma almoço, todo mundo adolescente, almoçando. mas tu cria uma síndrome de Estocolmo em que ela se apaixona pelo abusador. Que é muito mais maluco. É louco.
Entendeu? Então a gente não pode culpar o Silvio Santos por sexualizar a programação tem que culpar dele todo mundo. dentro daquele. Sim, tem que culpar todo mundo. Não, e se adaptando plenamente à matriz cultural do país onde ele se encontra, do que ao seriado que, já num momento muito mais evoluído, digamos assim, social, ele vai explorar essa parte absurda para ganhar dinheiro. Se tu for pensar, o Game of Thrones, nesse sentido, ele é muito pior do que é o SBT mostrando a matriz cultural do Brasil. Pode ser. Quero o SBT nos anos 90. Galerinha, nós vamos ter que encerrar. Só deixa eu encerrar com o comentário do jornalista do Jovem Nerd com relação à história do Silvio Santos. Quem interpretará Silvio? Será que Daniel Day-Lewis volta da aposentadoria pra esse papel? Tem que ser assim. Acho. Ah, cara, é o Galerinha. menino prodígio, cara. É o Celso Portiolli. Precisamos encerrar. Celso Portiolli. Que diz a minha mãe jura de pé junto que é filho do Silvio. Por aqui. É filho bastardo. A gente vai ficando por aqui hoje, o Paralelo 30. A gente retorna amanhã com mais Paralelo 30 às 11 horas da manhã. Agradecemos a presença de todos aqui no estúdio e todo mundo que ficou aí na escuta. Hoje às 5 horas. Hoje às 5 5 horas a galera tá aí. Até mais Valeu. tarde.